Olá a todos e todas. Meu nome é Jesus Monteiro, eu sou professor de psicologia, sou mestre em psicologia social pela UFMG, mestre em psicologia social do trabalho pela também UFMG, e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho uma introdução a alguns conceitos da psicanálise, para que essa introdução nos ajude a compreender alguns textos e alguns mecanismos relacionados à violência. Então, por exemplo, para o direito é muito importante entender lá na frente por que da violência, como que a violência se organiza. Então tem alguns textos clássicos assim da obra de Freud, como O Mal-Estar da Civilização, Psicologia das Massas e do Eu, Totem e Tabu, que ele vai dizer sobre esse processo de desenvolvimento. É uma discussão que o próprio Freud vai fazer, que é mais próxima da psicologia social. Então por isso que é extremamente importante para a gente. Então, quando você vai estudar lá as relações do direito penal, eu preciso entender um pouco de Michel Foucault para entender qual é a relação da punição, qual é a relação da prisão, aqui da mesma forma. Assim, eu preciso entender um pouco alguns conceitos da própria psicanálise para me fazer uma discussão junto à psicanálise, que vai chegar também à lógica subjetiva da violência. Então é isso que a gente pretende aqui. Então, ideia é uma introdução, uma passada por vários conceitos amplos assim da psicanálise, tá? Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho. Primeiro, Freud, ele é um dos grandes teóricos da nossa humanidade, e eu acho que é importante entender porque ele é um grande teórico, porque ele faz várias construções dentro do campo científico. Ele constrói especificamente uma linha teórica. Então ele vai lá e faz um corpo científico, ele faz uma teoria completa, ele constrói uma técnica terapêutica de como que ele vai intervir nesse meio, e ele faz também um processo de investigação. Ele vai lá e tentar entender como que as coisas acontecem na sua origem e como que é possível usar de leituras científicas para entender isso. Então ele é um teórico que realmente que foge de um conceito básico assim, teórico, porque ele faz uma leitura muito ampla. Assim. Tem alguns autores que falam que ele é o teórico do século XX porque ele introduz uma discussão muito forte no campo do inconsciente e no campo da subjetividade para toda a humanidade. E é uma discussão que é muito difícil, assim, porque as pessoas não querem discutir sexualidade. A sexualidade, ela tem um tabu em si. Então ele traz a sexualidade para o campo da ciência. Ele traz toda essa discussão, e isso vai abalar assim, vários patamares, principalmente para uma ciência tão tão tradicional como a medicina, né? Então quando você vai lá e traz para a medicina a discussão de que a subjetividade pode influenciar também lá, que a subjetividade pode trazer conflitos e pode trazer adoecimento, e isso é um amplo uma ampla relação muito tensa para a própria medicina, assim, pela conceitualização e pela leitura tradicional, né? Então a gente está falando lá de 1890, então a gente está falando de um período muito mais tradicional e retrógrado do que a gente vive hoje. Então o Sigmund Colombo Freud nasceu lá em 1856, ele vai fazer sua formação em medicina, e ele vai fazer todo esse arcabouço que eu já comentei com vocês dessa construção. Ele parte também de uma construção de obras aí
espetaculares que são fundamentais para a gente. Então aqui, ó, O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar da Civilização, e várias outras obras que são importantes não só para o campo clínico e subjetivo, mas para uma leitura social também. O que ele vai acrescentar às discussões que já estavam postas e que a gente já chegou a discutir em alguns momentos em sala de aula? Primeiro, essa divisão consciente, subconsciente, o pré-consciente e inconsciente, ele aprofunda nessa discussão do inconsciente. Isso aqui é o campo dele. Ele vai lá e quer entender como que o inconsciente funciona e quais que são as questões mais claras para se falar do inconsciente. Ele vai lá e vai procurar saber como é que funciona. Ele vai ter um livro específico sobre os sonhos. Ele quer entender literalmente esse inconsciente. E essa busca dele parte inicialmente de um campo de estudos que no final do século XVIII no final do século XIX era muito deixado à margem, que era o campo de estudos do inconsciente ou da histeria. Por exemplo, existia um grupo ou uma patologia denominada histeria, que era aquela patologia que vinculada normalmente ou generalizadamente a mulheres, onde elas apresentavam algum certo tipo de adoecimento que não tinham razão do campo racional. Então, a pessoa tinha uma paralisia na perna que não tinha um determinado motivo claro e racional. Então, essas paralisias, essas alterações, elas entravam lá para essa definição da histeria. E por que esse nome histeria? Porque era muito presente em mulheres, e a palavra histeria vem de útero, né? Então tinha essa relação. Mas é óbvio que isso não quer dizer que é uma doença específica da mulher. Os homens também têm uma histeria mais clara e também eles podem apresentar. Então Freud, ele vincula isso. Ele lá nos seus estudos na medicina, ele fica muito atento a esse grupo. Ele quer estudar, ele quer conhecer mais por que esse determinado grupo não tem um atendimento mais elaborado. E uma das linhas que ele entra para estudar sobre isso é através de um outro teórico chamado Charcot, que usa a hipnose. Então ele vai falar, opa, tem um cara aí que está atendendo essa galera, está hipnotizando e está conseguindo fazer uma construção, deixa eu entender também as possibilidades. Ele vai e começa, se aproxima, mas ele começa a descobrir que tinha um limite, que essa relação, essa técnica da hipnose, ela tinha um limite ali onde o sujeito não conseguia mais ser hipnotizado, onde o sujeito preferia dar voz àqueles conflitos que ele estava vivenciando. Então ele, através do inconsciente, ele vai ver essas leituras mais claras, ele vai ver a possibilidade de uma discussão até terapêutica através da fala. Então esse é o foco do Freud. Ele quer estudar o inconsciente, ele quer estudar os atos falhos, por que é que a gente faz trocas de palavras, por que a gente faz trocas de nomes, por que a gente tem alguns tipos de esquecimento que a gente não teria normalmente. Então ele fica muito direcionado para esse campo de estudo. E aí a gente vai ver uma construção que já é clara para a gente inicialmente dessa divisão da famosa imagem do iceberg lá, falando que isso que está acima é o que a gente estudou inicialmente lá do nosso famoso processo dual, né? Que a neurociência vai falar que nós funcionamos tanto consciente quanto inconsciente, e nessa divisão a gente vai ter a parte de cima aqui, ó, com raciocínios, percepção, pensamentos, lógica, que está vinculado ao campo da consciência, e aqui embaixo o objeto mais claro de estudo para Sigmund Freud. Ele quer saber como que a memória se articula aqui, se ela articula igual aqui em cima, aqui as fantasias, o medo, o que a gente deseja. Aí ele vai usar uma denominação chamada pulsões, que a gente precisa compreender para frente também. Então ele vai falar, ó, aqui embaixo tem um mundo gigantesco, e esse mundo gigantesco de força, de
de representatividade subjetiva, ele é muito importante para os nossos estudos e para a nossa compreensão do humano. Aqui, não sei se vocês lembram, a gente vai falar, olha, aqui vão estar os sonhos. E o exemplo mais claro do sonho é que, às vezes, você sonha lá 20 minutos e parece que você teve aquele sonho de 2 horas e meia, porque a gente está falando que o tempo aqui ele é diferente. Aqui a gente está falando também do campo dos traumas, do campo dos conflitos, que inclusive nesse tempo diferente eles podem aparecer aqui fora numa outra lógica. Então esse aqui é o campo de estudo mais claro. E aí a gente vai ter o inconsciente. Olha aqui, escrito aqui, ó, nos sonhos o inconsciente se revela através de um conteúdo manifesto, o que aparece na consciência, e de um conteúdo latente, o que é o conteúdo real, oculto. Então ele está falando que no inconsciente lá, uma das características é essa lógica do sonho, aquele que vai aparecer lá com um formato para a gente, que você vai falar, uai, o que é esse sonho? Que sonho confuso? Mas ele tem um outro significado lá, que é um conteúdo latente, que a gente vai precisar compreender através da fala. Então ele vai falar aqui, ó, o inconsciente, características opostas da consciência. Por isso desconhece o tempo, a negação e a contradição. Então olha aqui, ó, o tempo não é o mesmo. Suas manifestações não são percebidas diretamente pela consciência, por isso requer um deciframento e interpretação. Então o inconsciente é esse lá, ó, estão elementos instintivos e material reprimido, inacessíveis à consciência e que podem vir à tona através de um sonho, de um ato falo ou do método de associação livre. Então, inconsciente é esse espaço que está aí pra gente. O subconsciente, a gente já estudou também, é aquele limiar que tem ali. É aquele que vai produzir um elo entre a consciência e o inconsciente. É nele que a gente discutiu lá, por exemplo, que você vai ver onde é a atuação da hipnose, onde é a atuação mais clara do sujeito que dorme e se movimenta, que eu esqueci a denominação para isso, depois eu vou lembrar. Então, subconsciente não é. E o consciente é aquela primeira parte que a gente estudou na disciplina, da memória, da atenção, do foco, do juízo, é onde a gente vai formar a nossa concepção mais clara da realidade do mundo. Só que Freud vai trazer uma outra leitura, uma leitura do movimento que existe entre esse processo de consciente e inconsciente. É o que ele vai chamar de tópico mais dinâmico. E aí ele vai falar que existe 3 relações básicas entre id, ego e superego. Ele vai falar, olha, lá no inconsciente o id vai estar presente. É ele que vai produzir os desejos, é ele que vai falar, olha, é isso que eu quero de qualquer jeito, é isso que eu desejo, não sei o que. Então, ele tem sua origem lá nas pulsões. Ele que vai falar, olha, é daqui que vai sair o que você deseja. É daqui que alguns autores vão usar a palavra instinto. Daqui que vai te mobilizar para viver. Esse ato de mobilizar, ele vai sair lá do id, desse primeiro aqui. Só que o ego vai estar ali no meio. A gente pode relacionar que o ego é essa nossa leitura da realidade para o mundo, enquanto o id é uma leitura do prazer, da demanda, do desejo. O ego se constitui como algo mais da realidade, do contato com o outro, daquelas questões que eu falo, eu posso fazer, será que realmente posso? Então, eu vou fazer isso para mim, mas o meu contato com o outro, eu posso atrapalhar o outro. Então, o ego, ele começa a limitar essa discussão. E o superego é uma força muito expressiva de aprendizado social, que vai ser o juiz, que vai falar, não pode ter um limite nisso, você não vai executar isso. Todos esses 3 constituições da nossa movimentação psíquica, eles precisam achar um meio termo ali, né? Eu não posso ser nem explicitamente só prazer, como eu também não posso ser explicitamente só norma, né? Eu não posso ser só juízo, eu não posso impedir o meu movimento. Eu tenho que achar um limite aí que a gente vai dizer que ele está muito próximo do ego. Então,
nesse ponto de vista dinâmico, a gente poderia fazer uma brincadeirinha falando que a gente vai ter o prazer aqui vinculado ao id, né? Aquela coisa que te tenta, vai lá, não sei o que, e o superego, aquela coisa normativa que fala, você não pode, não sei o que. Então você vai ficar entre a cruz e a espada aí, entre essa coisa meio diabólica, essa coisa meio angelical aí na nossa construção psíquica. Dentro dessas subdivisões, que a gente pode dizer como subdivisões da personalidade, o id é a fonte de energia lá, de origem orgânica hereditária. O id é formado por instintos, impulsos e desejos. O id é esse pontapé lá no id que vai sair essa energia da gente para lidar com o mundo. O Freud vai definir isso como pulsões. Refere-se a um estado de tensão que busca por meio de objeto a supressão desse estado. Então, essa energia que a gente vai canalizar para algumas condições mais elaboradas na nossa vida. Olha, o id está relacionado a todos os impulsos não civilizados de tipo animal que o indivíduo experimenta. Não tolera a tensão. Se o nível de tensão é elevado, age no sentido de descarregá-las. É regida pelo princípio do prazer. Então o id está lá vinculado ao prazer. Dentro das pulsões, a gente vai ter uma divisão aqui que a gente pode falar de pulsões de vida e pulsões de morte. Então, se essa minha energia, esse meu instinto que me organiza, eu posso trabalhar com ele numa perspectiva de uma organização de criação, de coletividade, de amor, de possibilidade de vínculo e afeto mais clara, ou uma pulsão que vai dizer de algo mais estático, de algo mais agressivo, de uma condição mais limitada para a nossa relação com a vida aqui. Então, a pulsão é isso que nos move, de acordo com a nossa estrutura da personalidade, de acordo com as nossas relações sociais de vida, a gente vai direcionando ela e vai lidando com ela. É importante a gente entender que essas pulsões de vida e de morte vão nos ajudar a compreender lá os mecanismos de defesa, que vai ver como que é que a gente direciona essas nossas energias. Então, o ego, voltando lá, ele está nesse princípio da realidade. Se o id é o princípio do prazer, o ego é o princípio da realidade. Aqui, ó, ele vai estar vinculado ao equilíbrio. E o superego, ele quer de qualquer forma um exercício de contenção, de lutar pela perfeição. Ele quer uma organização ali. Ele promove uma censura, ele promove um processo, vamos dizer, processo de juízo. Ele é o nosso juiz que está ali o tempo todo limitando. Então, o superego nos controla, nos pune através do remorso, do sentimento de culpa, quando fazemos algo errado, e também nos recompensa, sentimos satisfação, orgulho quando fazemos algo meritoso. Então, ele nos pune, mas também nos dá um determinado valor ali por aquilo que a gente fez. Então ele é extremamente importante também nessa divisão nossa. Se a gente continua, a gente vai encontrar lá o que eu falei lá, que são os mecanismos de defesa, que são formas que a gente tem de lidar com essas pulsões. Formas do campo da neurose, formas do campo das possibilidades normais. Esses mecanismos de defesa, eles são tidos como saídas para um equilíbrio psíquico. Então, a nossa condição psíquica, ela vai viver conflitos que ela vai tentar se organizar. E aí eu coloco a imagem do Chapolin aí, é porque nem sempre dá muito certo esses mecanismos, mas são formas ali de lidar e de organizar com essa condição. Vamos lá, a gente vai ter vários mecanismos de defesa aí, mas basicamente tem um conceito de mecanismo de defesa que vai falar que as defesas devem ser adaptativas, saudáveis, que ela é usada para a pessoa para lidar com situações desagradáveis ou estados afetivos internos. Então aqui, ó, todos esses mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis, e sua presença excessiva, via de regra, pode ser indício de algum sintoma, algum tipo de adoecimento. Essa discussão a gente já teve.
todo o excesso ou ausência, a gente pode preocupar com ela. A gente vai falar aqui sobre alguns mecanismos de defesa. A gente vai falar sobre recalque, racionalização, formação reativa, isolamento, projeção, regressão, sublimação e deslocamento. Então a gente vai falar com alguns aqui, mas existem outros. O que são esses mecanismos de defesa? São formas protetivas que a gente tem da nossa estrutura psíquica para lidar com os conflitos. Então é como a nossa estrutura vai lidar com aquilo ali. Se é certo ou errado, nem sempre é essa questão. É o que a gente dá conta de produzir em determinados momentos. Então, vamos lá. O primeiro mecanismo de defesa aqui, as funções elas estão ligadas a esse proteger a personalidade, transformar, mas o primeiro mecanismo ele é denominado como recalque. O recalque é um exercício, aí tem até um exemplo de um filme aí que vocês podem depois dar uma olhada, que chama Para Sempre. O recalque é um mecanismo que ele vai retirar da estrutura da consciência aquela informação que ele não está dando conta. Então eu vou lá e meio que apago aquela determinada informação. Algo que eu estou vivenciando que é muito forte, eu vou lá e meu cérebro pode simplesmente apagar aquilo. Então um trauma que eu tenho, eu posso sentir na consciência só os sintomas dele, mas não saber a origem. Porque em determinada condição aquilo foi tão devastador para o meu cérebro que ele pode ir lá e apagar. Então eu posso apagar a cena de um abuso, eu posso apagar a cena de um acidente, eu posso várias coisas, eu posso apagar uma fase de luto muito complicado. O meu cérebro ele vai lá e usa disso no campo da subjetividade. É um pouco diferente de um outro mecanismo chamado negação. Então assim, se no recalque eu vou lá e apago aquilo, na negação eu não vou apagar aquilo, mas eu vou mais no cotidiano não ver aquela situação. Então, por exemplo, eu sou um pai que meu filho é usuário de droga. Esse meu filho dá todas as pistas para mim que ele está usando drogas. Ele está lá, ele está roubando coisa em casa, ele está fazendo um monte de treta que eu, enquanto pai, eu, enquanto estrutura psíquica, acho isso muito degradante, muito difícil para mim. Acho que todo o investimento que eu fiz no meu filho não está sendo de acordo com o que eu acho que seria saudável, necessário. Então eu meio que começo a não ver isso. Depois de um determinado tempo, ou às vezes depois de um processo de tratamento, você vai ver esse pai falando assim: nossa, mas era mesmo, sumia as coisas lá em casa, eu não percebia, eu não queria acreditar. Então a negação está com esse mecanismo que o sujeito não vê determinadas situações. Por exemplo, uma relação de namoro ou casamento que não está muito bem elaborada, ou que está tendo vários problemas, e aí um dos parceiros não vê. Não vê que a outra pessoa não está dando atenção, não vê que a outra pessoa... É um mecanismo que a gente vai criando para lidar com isso. Não é que eu apaguei, eu simplesmente não vejo aquilo ali. Entendeu? Continuemos. Esse aqui é um exemplo, mas pulemos o exemplo. A racionalização. Então, o que acontece? Eu posso também criar uma defesa às vezes do campo da consciência para manter uma estabilidade psíquica. Então eu coloco aí o Osama Bin Laden como um exemplo, às vezes, que acontece na própria religião. Assim. Às vezes algo que eu sei que é danoso, eu posso ir lá e racionalizar pela religião. Então eu posso ir lá e falar: não, se eu for lá e explodir 50 pessoas, eu vou para o céu, porque a minha religião prega isso. Ou eu posso ir lá e distorcer a realidade para que ela se encaixe naquilo que eu acredito. Então a racionalização é isso, eu vou lá e distorço. A gente vê muito aí
os fake news, você vai lá e pega determinado contexto, distorce para encaixar na sua moral, nos seus valores, naquilo que te gera uma estabilidade. Então a racionalização está muito vinculada a isso. Vamos lá. Então a racionalização é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações não muito aceitáveis. Então depois vocês dão uma ali. A formação reativa já é um mecanismo contrário. Então, se eu acredito em alguma coisa, eu vou para o contrário. Formação reativa a gente vê muito ela em adolescentes, aquele casal de adolescente que se odeia, mas na verdade se adora. Então, se eu não dou conta de falar que eu desejo aquilo, eu vou lá e falo o contrário. A gente vai ver essa discussão também em casos mais elaborados relacionados à homossexualidade, relacionados a oposições assim, muito explícitas. Então, eu tenho conflitos em relação à minha sexualidade, em relação ao meu desejo. Eu vou lá e parto pro ataque. Eu falo, não, homossexualidade é um absurdo, não sei o quê. Então é uma formação reativa, é uma organização possível dentro desses conflitos que a estrutura psíquica está vivendo. Então a formação reativa. Substitui comportamentos e sentimentos que são diametralmente opostos ao desejo real. Trata-se de uma inversão clara, em geral inconsciente, do verdadeiro desejo. Então, uma inversão clara e inconsciente do verdadeiro desejo. Isso é importante entender, assim, que tem uma inversão que está sendo posta ali. O isolamento. O isolamento é um outro processo psíquico tipo da neurose. É quando eu uso de determinadas saídas para isolar alguma coisa que eu não quero que chegue à realidade. Então, as repetições muito grandes, eu vou repetir alguma coisa às vezes muito grande, de uma forma muito grosseira, para evitar que algum outro problema meu chegue à realidade. Então, por exemplo, um isolamento, uma característica básica de isolamento. Eu não quero ir trabalhar. Aí eu vou trabalhar e esqueço a chave. Aí eu chego lá no estacionamento e falo, esqueci a chave de casa. Aí eu volto. Aí eu chego, pego a chave, desço de novo, falo, nossa, será que eu deixei o ferro ligado? Aí eu volto de novo. Aí depois eu chego lá embaixo e falo, será que as janelas estão fechadas? O que eu estou fazendo? Eu estou repetindo, eu estou isolando uma ideia de que eu não quero ir trabalhar, eu não quero sair, e aí eu vou criando outros artifícios para isso. Eu vou trazendo outras informações repetitivas. O excesso disso pode virar adoecimento. O transtorno obsessivo compulsivo, ele vai ter um pouco disso, assim, ele vai ter um excesso. Por isso que é importante, às vezes, a gente não só resolver o sintoma, mas chegar à sua origem também. Então, isso é uma característica do isolamento. Eu estou pulando aqui até para não ficar muito longo. A projeção. A projeção é um mecanismo de defesa onde eu vou direcionar o meu desejo e o meu medo em outro objeto externo ou em outra pessoa. Então, por exemplo, eu coloquei a figura aí de um homem com a roupa de balé. Às vezes eu quero fazer aquilo, eu desejo muito, eu vou lá e projeto tudo aquilo no meu filho. A gente vê em algumas profissões isso, assim, o cara quer ser médico, não consegue, era o sonho dele, ele vai e projeta tudo no filho dele. O cara quer ser advogado, não consegue, projeta tudo no filho. Os medos também, nossa, eu morro de medo, sei lá, de ser assaltado, eu vou lá e projeto aquilo no meu filho. Da mesma forma, a gente faz uma projeção também em objetos. Eu posso projetar os meus desejos no carro, eu posso projetar todo o meu afeto em um carro, em alguma coisa que tem uma importância para mim. A gente vê isso acontecendo nos animais. Eu posso projetar no meu cachorro quase uma relação de filho ou um outro desejo que está subentendido ali. Então,
o ato de atribuir uma pessoa, animal ou objeto as qualidades, sentimentos ou intenções que se originam em si próprio é denominado projeção. Vamos saltar aqui. A regressão. A regressão é um outro mecanismo em que eu volto em estágios anteriores. Eu posso ficar chorando pelo meu time como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu posso ter eu posso voltar a uma outra condição, por exemplo, ver uma barata, eu ver um rato e atuar como uma sensibilidade. A regressão não tem nada a ver com regressão de vidas passadas, nada a ver com isso. Diz de uma regressão dos nossos estágios de desenvolvimento. Diante de determinado fato, eu posso regredir. Eu vou lá e fico num outro estágio. Por exemplo, você não gosta de brincar de aqueles encontros de homens que estudaram junto no 2º grau ou na 5ª série. Os caras se encontram, eles começam a agir igual, como se estivesse na 5ª série. Volta todo mundo, a um dar tapinha no outro, fazer as mesmas piadinhas de 50 anos atrás. É uma regressão, que é uma forma de lidar com a falta ou com o desejo daquela fase. Então é um retorno ao nível de desenvolvimento anterior. A sublimação é um dos mecanismos de defesa mais saudáveis que a gente vê. Assim. A gente associa muito a sublimação às pulsões de vida. Assim. É quando eu vou lá e organizo aquela minha pulsão, aquele meu instinto, aquele meu desejo para algo socialmente aceito. Então, por exemplo, eu tenho lá o instinto, a vontade de socar, de violento. Eu vou lá e entro no boxe e me organizo aquilo. Eu tenho vontade muito grande de falar sobre sexualidade. Eu vou lá e faço um livro erótico. Então, é essa organização aceitável que a gente vai ver, que é definida como sublimação. Agora, umas vezes não muito aceitável, já é o deslocamento, que é, eu pego essa energia e direciono para algo impulsivo, imediato, que não vai trazer um resultado. Então, por exemplo, eu estou brigando, eu estou muito bravo, eu estou brigando com alguém, eu vou lá e dou um soco na parede e quebro a parede. Eu estou brigando com o meu chefe, eu vou lá e desloco isso para o carro. Eu pego o carro e saio batendo, saio atropelando as pessoas. Eu desloco para outra coisa imediata ali, que aí é uma outra forma de deslocamento de energia, mas imediata e não muito saudável. Então é isso, gente. A ideia é vocês terem noção desses conceitos assim, para a partir daí a gente conseguir fazer algumas leituras de alguns textos mais elaborados, que vão falar sobre a violência, que vão falar sobre as pulsões de morte, vão falar sobre como que a gente lidar com a sociedade com esses conflitos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima semana eu vou fazer um chat lá e a gente pode tirar as dúvidas sobre essa videoaula. Tá bom? Um abraço para vocês. Força aí.